capítulo nós vamos nos deparar com os episódios que falam sobre a ressurreição de Cristo. E esses episódios, eles são muito importantes para nós, porque nos episódios da ressurreição de Jesus, nós encontramos ali muito conteúdo que abastece a nossa fé, que traz inspiração, que promove renovo sobre nós e acende dentro de nós a chama da expectativa do nosso encontro com Jesus em glória. Então, o capítulo 20 e 21 de João vai falar muito sobre a ressurreição. Hoje de manhã nós falamos sobre 3 lições que a ressurreição de Cristo apresenta, e hoje à noite eu quero falar sobre mais 3, mas eu gostaria que você pensasse não só no final do livro, não só no final do Evangelho, mas pense comigo no Evangelho de João como um todo, nesses 21 capítulos que tem o Evangelho. Nós percebemos que pelo menos 4 grandes conteúdos aparecem no Evangelho de João. O primeiro conteúdo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O João se esforça e se empenha em dizer que Jesus é a palavra, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O segundo conteúdo é que João se empenha em mostrar a manifestação da divindade de Cristo, seja através das afirmações do Pai, seja através das Escrituras, seja através do João Batista, dos outros discípulos, ou até mesmo dos seus milagres, das suas obras de poder. O terceiro assunto do Evangelho é a revelação particular de Jesus aos discípulos. Porque vejam, Jesus não só se revela e manifesta grandes sinais, como ele chama um grupo de 12 homens para perto, e esses 12 homens são convidados a conhecer a sua intimidade, a sua particularidade. E aí Jesus se revela de forma mais íntima a esses 12 discípulos. E por fim, o quarto conteúdo do Evangelho de João é o que fala sobre a sua humilhação e o seu triunfo sobre a morte. Jesus foi duramente humilhado nos seus julgamentos, nos seus açoites, na sua prisão, no seu sepultamento, mas em tudo isso nós percebemos o plano de Deus em ação, conduzindo todos os momentos da vida de Jesus. Então João 21 vai ser essa sequência dos relatos que aparece após a ressurreição. Tendo dito isso, eu quero te convidar a ler comigo os versículos 1 a 3 do capítulo 21. Capítulo 21 de João, versículo 1 a 3, diz o texto: Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. 2. Estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E aí eu gostaria que você lesse essas últimas 5 palavras do versículo 23. Vamos lá? 1, 2, 3. Esses homens, um grupo de 7 discípulos que eram pescadores, eles estão frustrados porque Jesus acabou de morrer. Eles estão desanimados porque a esperança que eles depositavam em Cristo, ela foi por água abaixo, porque o Messias prometido estava morto, o seu líder estava morto. Então os 12 discípulos, eles começam a sentir medo. Os evangelhos contam que eles se atemorizaram, eles ficavam presos em casas com as portas trancadas. Mas um grupo de 7, dentre esses 12 discípulos, tem a brilhante ideia de sair para pescar.
O versículo 2 de João 21 vai contar que é um grupo de 7 discípulos que saem para pescar. André, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, Tomé, Natanael e 2 outros discípulos. Então, quer dizer, um grupo de 7 sai para pescar, depois que Pedro disse exatamente isso: vou pescar. Ou seja, a iniciativa dessa ação de pescaria foi de Pedro. E os outros 6 discípulos foram juntos. Eles disseram: nós vamos contigo. É o que diz o versículo 3. Quando a gente olha essa cena aqui, irmãos, é importante frisar que Jesus já tinha ressuscitado. Mas esses discípulos não tinham tido uma experiência profunda com a ressurreição de Cristo. Por isso, uma das primeiras lições que a gente aprende aqui sobre a ressurreição é que Jesus ressuscitado opera muitos sinais que não conseguimos descrever. O Jesus que ressuscita, ele vive com os discípulos durante alguns dias. A palavra diz que ele sobe, ele ascende aos céus, fica à direita de Deus e envia o Consolador. Só que esse Jesus ressuscitado opera muitos sinais que são impossíveis de se descrever. Eu não sei o que você pensa, irmão, mas num momento como esse que a gente acabou de orar aqui, muitos milagres aconteceram em nosso meio. Muitos. O que acontece é que a gente tem uma concepção muito limitada sobre milagres. A gente acha que milagre é aquilo extraordinário, visível, palpável, concreto, que a gente consegue pegar, descrever, falar: olha, a pessoa estava assim, aconteceu aquilo lá e a pessoa ficou assada. A gente acha que milagre é isso. E milagre é isso também, mas não é só isso. Você diz amém? Não é só isso. Tem milagres que a gente não consegue descrever. Tem milagres que acontecem na sua vida que você não é capaz nem de descrever o que aconteceu, mas você sabe que aconteceu algo aí dentro. Você sabe que algo foi desprendido. Você sabe que algo foi rompido. Você sabe que aquela mágoa que você carregava por alguma pessoa, você não carrega mais, porque a sua disposição de perdoar entrou em cena. Isso é milagre também. Então a gente precisa estender a nossa compreensão do que é milagre, porque existem muitos milagres que o Cristo ressuscitado está operando e que a gente não consegue descrever. Olha o que diz o versículo 30 de João 20. João capítulo 20 e versículo 30. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos, o que, gente? Que não estão descritos neste evangelho. Ou seja, quando fala neste livro, o João estava se reportando ao evangelho que ele mesmo estava narrando. O apóstolo João está dizendo: olha, Jesus operou tantos sinais que não dá nem para se descrever no evangelho que eu estou escrevendo. Não tem como descrever. São muitos sinais. Olha o que diz o verso 31. Estes, porém, ou seja, estes sinais que foram escritos, isso mesmo, para que vocês creiam que Jesus é o que, gente? O Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, vocês tenham vida em seu nome. Olha que extraordinário, o apóstolo João está dizendo, tem muitos sinais que Jesus opera que não dá para se descrever. Tem muitos sinais que em um evangelho só não consegue abordar todos os sinais que Jesus está operando. Agora, estes sinais têm uma finalidade. Qual é a finalidade de Jesus operar um grande milagre na sua vida, irmãos? Uma dupla finalidade. Número 1, para que a sua fé em Cristo aumente. Alguém diz amém? E número 2, para que quando você testemunhar para alguém
alguém seja edificada por isso e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, é importante a gente entender que milagres têm uma finalidade. O próprio apóstolo João diz: o Filho de Deus, ele precisa ser revelado através dos sinais. Sinais são escritos, são testemunhados, são compartilhados, para que as pessoas tenham contato com o Filho de Deus e que, crendo nele, tenham vida no seu nome. Olha o que diz Marcos capítulo 16, verso 15. Marcos 16, verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será, mas quem não crer está condenado. 17. E estes sinais seguirão os que crerem. Eu gosto muito disso. Jesus está dizendo que quem crê, irmão, sinais vão seguir aqueles que creem. A marca de uma pessoa de fé é viver milagres. Alguém está aí? O milagre não é um fim em si mesmo. Mas se eu digo que creio, irmãos, e eu não estou tendo milagres se manifestando na minha vida, isso é uma evidência de que a minha fé, o meu caminhar com Cristo não está sendo aperfeiçoado. Olha que interessante, estes sinais seguirão os que crerem. Aí Jesus diz quais são os sinais: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará o quê? Dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. 19, que foi o texto que a gente leu agora há pouco. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles quem, irmãos? Confirmando a palavra pregada com o quê? Sinais que se seguiam. Então, Jesus quer confirmar o nosso testemunho através de milagres. Jesus quer respaldar a sua palavra através de milagres. Então nosso papel, irmãos, é testemunhar do que Jesus fez e faz em nossas vidas. O papel de Jesus é manifestar sinais aonde a gente testemunha. Então vou colocar isso de uma outra forma. Tudo que Deus faz na tua vida tem um propósito, porque Deus não faz nada por acaso. Então, se tem um propósito, é glorificar a Ele. O próprio Paulo vai dizer aos coríntios que quer a gente coma, quer a gente beba, quer a gente faça qualquer outra coisa, a gente deve fazer para quê? Para a glória de Deus. Então veja, o que Deus faz na tua vida tem uma única finalidade: glorificar Ele no final das contas. Então quando você compartilha o que Deus faz, o que Jesus quer fazer? Ele quer respaldar, Ele quer manifestar milagres e sinais para confirmar a pregação do Evangelho. Então, não é que nós vamos convencer as pessoas. Nós não convencemos as pessoas. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Agora preste atenção em algo. Quando as pessoas veem que o evangelho que a gente vive, o evangelho que a gente crê, o evangelho que a gente prega, tem promovido mudanças na nossa própria vida, e a gente percebe Jesus operando sinais em nossa vida, nos transformando, nos libertando, nos curando, e a gente compartilha sobre isso com as pessoas creem, como o apóstolo João descreveu no capítulo 20, creem que Jesus é o Filho de Deus. Então veja, a gente não foi chamados para convencer as pessoas, mas nós fomos chamados para testemunhar o que Jesus fez em nossa vida. E quando esse testemunho acontece, Jesus, Ele é honrado, glorificado, a fé das pessoas é ativada, e porque elas se movimentam em fé,
milagres acontecem. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é anunciada através das nossas vidas. Quando a gente diz que Jesus nos transformou. Quando nós dizemos falamos, aliás, que o que nós estamos desfrutando tem a ver com Cristo e não conosco. Então, em primeiro lugar, o Jesus ressuscitado, ele opera muitos sinais que a gente não consegue descrever. Em segundo lugar, o Jesus ressuscitado continua se apresentando em situações cotidianas. Você pode dizer isso comigo? Situações cotidianas é um ambiente favorável para o Jesus ressuscitado se manifestar. Irmãos, alguma coisa está acontecendo com a nossa mente, a ponto da gente acreditar que o Jesus ressuscitado, ele é muito glorioso, e ele de fato é. Que ele é muito majestoso, e ele de fato é. Mas essa visão da glória do Cristo ressuscitado, às vezes cria em nós bloqueios e travas, achando que ele não se manifesta em coisas cotidianas, em coisas do dia a dia, em situações esporádicas do nosso cotidiano. E olha que interessante que a Bíblia vai dizer no versículo 3 de João 21. João 21, verso 3. O Pedro diz assim: vou pescar. Os outros discípulos dizem também: nós vamos contigo. Foram, sobem no barco, e eles saem para pescar, e a noite inteira eles não pegam nada, absolutamente nada. Verso 4: e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Versículo 5: disse-lhe, pois, Jesus: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E eles respondem o que para Jesus? Irmãos, preste atenção no que você acabou de ler comigo. O Cristo glorioso, ressuscitado, majestoso, que tem todo o poder de fazer absolutamente tudo, está preocupado com a próxima refeição dos discípulos. O Cristo que é Senhor dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, está preocupado com a próxima refeição dos discípulos. Aí a pergunta é muito simples: se ele está preocupado com a próxima refeição dos discípulos, ele não vai estar preocupado com o seu cotidiano? Ou você e eu somos piores do que os discípulos, a ponto dele não querer gastar o tempo dele conosco? É extraordinário esse versículo 5, por quê? Porque a gente romantiza muito a glória do Cristo ressurreto. A gente romantiza muito achando que é muito poder, mas um Cristo tão poderoso está preocupado com a próxima refeição dos discípulos. A gente precisa acreditar, irmãos, que Jesus se apresenta em situações cotidianas. Amanhã, quando você estiver parado na estação do metrô, pegando um metrô lotado para ir para o trabalho ou para ir para a escola, pode ser que o Cristo ressurreto se manifeste para você lá. Não entra na sua mente isso, né? Eu entendo você. Eu entendo. Talvez essa semana, quando você for rejeitado e achar que ninguém se importa para a rejeição que você experimentou, é bem provável que o Cristo ressurreto se manifeste para você lá. Pastor, isso é muito cotidiano. Acho que o Cristo ressuscitado tem coisa mais importante para se preocupar. Pois é, esse é o nosso problema.
O nosso problema é reduzir a majestade, a onisciência, a grandeza de um Cristo tão poderoso, mas que ao mesmo tempo se manifesta em coisas cotidianas, coisas do dia a dia. Alguém pode perguntar: puxa, onde Jesus está nessas experiências? Ele está lá. Onde Jesus está na tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Jesus está se revelando, irmãos, através de cada voluntário que está lá socorrendo famílias. Jesus está se revelando, irmãos, através de cada família que está acolhendo crianças órfãos que não sabe se os pais morreram ou se os pais estão vivos, desaparecidos. Jesus está lá no Rio Grande do Sul através de famílias que estão doando a sua vida para cuidar daqueles que perderam tudo. Jesus está se manifestando ao pessoal do Rio Grande do Sul através de pessoas de todo o Brasil que não param de orar por eles, e alguns deles se movimentam para apoiar essas famílias com roupa, com comida, com dinheiro. Jesus está lá. A gente que não está vendo, a gente que não está percebendo. Então, o mesmo Jesus glorioso, poderoso, ressuscitado, Ele é o Senhor que se importa com o nosso cotidiano. Ele está preocupado com a refeição dos discípulos. O Jesus ressuscitado em poder e em glória, Ele dá dicas de pescaria para os discípulos, e Ele serve os discípulos como garçom. Olha isso, irmãos, versículo 12. Versículo 12 de João 21. Perdão, vamos ler o 6 primeiro, por favor, Lameque. João 21, verso 6. E aí a gente vai para o 12, para o 13. Jesus pergunta para eles: vocês têm alguma coisa para comer? Aí eles dizem: não. Aí no 6 ele diz assim: lance a rede do lado. Dica de pescaria. Dica de pescaria. Versículo 12. Depois que eles pegam aqueles 153 grandes peixes, trazem para a praia, aquela história toda, o Pedro nada, desesperado, correndo para a praia para chegar primeiro, aquilo tudo que você já conhece. Olha o que acontece no versículo 12. Jesus disse para eles assim: venham jantar. Versículo 12. E quando estavam, João 21 e versículo 12, por favor. Disse-lhe Jesus: vinde jantar. E nenhum dos discípulos ousava perguntar para ele: quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor. Jesus está chamando os discípulos para jantar. Agora o versículo 13. Esse aqui é para desconstruir a gente, irmão. Chegou, pois, Jesus, o Cristo ressuscitado, glorioso, majestoso, o alfa e ômega, o leão da tribo de Judá. Ele chega, toma o pão e serve os discípulos como garçom. Serve pão, serve peixe, e diz para eles: comam. Comam. Isso aqui para mim, irmãos, é glorioso. O Cristo tão poderoso, Ele não se esqueceu da bacia e da toalha. João 13 diz que Jesus toma bacia e toalha para lavar os pés dos discípulos. E mesmo revestido da ressurreição, Ele continua pegando a bacia e a toalha para servir os discípulos. Irmãos, desconfie de qualquer evangelho que foca em sinais, foca em maravilhas, foca em fazer chover fogo do céu, mas não tem disposição de pegar a bacia e toalha. Desconfie de um evangelho assim. Desconfie de alguém que faz chover fogo do céu, mas não tem disposição de servir, de amar, de acolher e de cuidar. Pastor, por que eu devo desconfiar? Porque o teu mestre ressuscitado, glorioso, majestoso,
ele se preocupou com a próxima refeição dos seus discípulos. Ele se preocupou em dar dicas de pescaria, ele se preocupou em servir os discípulos como um garçom, servindo pão e peixe. Então, em segundo lugar, o Cristo ressuscitado continua se apresentando em situações cotidianas. E a minha oração, irmão, é que esta igreja tenha sensibilidade para perceber Jesus se revelando. Jesus se revelando através de uma criança, Jesus se revelando até através de um andarilho, de um morador de rua, Jesus se revelando através de uma pessoa que se aproxima de você de forma inusitada, que a gente tenha sensibilidade para perceber. Alguém diz amém para isso? Em terceiro lugar, Jesus ressuscitado, ele aguarda demonstrações práticas de amor. Demonstrações práticas de amor. O Maurílio, me antecedendo aqui no momento de ofertas, ele citou o texto de João 21, do 15 ao 17, onde Jesus faz 3 vezes aquela pergunta para Pedro. Ele diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. Jesus pergunta a segunda e a terceira vez, e a resposta do Pedro é a mesma. Só que por 3 vezes que Jesus pergunta se Pedro amava, por 3 vezes Pedro responde que ele o amava. Só que por outras 3 vezes Jesus diz para ele assim: então, já que você me ama, demonstre. Cuide das minhas ovelhas. Demonstre o amor. O Cristo ressuscitado aguarda de nós, o povo dele, demonstrações práticas de amor. Como é que você pode manifestar que o seu amor é verdadeiro? Através da prática. E como você pratica o amor? Existem inúmeras formas de você praticar o amor. Você pode, por exemplo, ajudar um vizinho que está com problema numa conta de luz, perdeu o emprego, a conta de luz talvez está cortando e você está ciente disso, e talvez você pode ajudar esse vizinho a pagar a conta de luz. O vizinho não é preguiçoso, não é relaxado, ele perdeu o emprego, ele foi demitido, onde ele trabalha houve um corte. Você pode ajudar uma mãe solteira, ficando com a criança dela um dia, uma tarde, para ela descansar, dar uma volta num parque, ir no shopping, fazer uma compra para ela. Você pode ajudar uma pessoa de idade avançada a colocar ela dentro dos aplicativos que ela precisa, a fazer inscrições nos programas sociais. Você pode pegar o currículo de alguém que está desempregado, fazer uma conexão e dizer: eu vou ajudar a espalhar o seu currículo. Irmão, tem tantas maneiras de você demonstrar o amor na prática. Porque o Maurílio falou aqui, quando Pedro ouve de Jesus: cuide das minhas ovelhas, a maior expressão do amor é o cuidado. E quando você faz essas coisas tão simples que eu acabei de falar, você está cuidando das pessoas. Você está exercendo um nível de cuidado. A gente acha que cuidar é fazer muito. Não, cuidado às vezes é fazer pouco. Você percebeu alguém triste no nosso meio? Depois do culto, quando o nosso culto continua ali no café, vai lá, faz conexão com essa pessoa. Pergunta para ela: e aí, como é que está a sua vida? O que está acontecendo? Posso te ajudar? Posso orar por você? Existem muitas formas, irmãos, da gente demonstrar cuidado pelas pessoas. O lance é que quando a gente olha para a ressurreição, a gente acha que essas demonstrações de amor precisam ser algo grandioso, gigantesco, extraordinário, e não. O Pedro ouviu de Jesus: demonstre o amor cuidando das pessoas. Demonstre o seu amor cuidando delas, fazendo o que você pode.
Então sai daqui pensando o que você pode fazer pelo teu vizinho essa semana. O que você pode fazer pelas pessoas que o Espírito Santo está trazendo aí à tua memória. Enquanto eu prego aqui, ele vai mostrando pessoas aí para você. O que você pode fazer por essa pessoa? O que você pode fazer por ela? Como é que você pode expressar um amor a essa pessoa? Porque falar que Jesus ama, todos nós sabemos que Jesus nos ama. Mas hoje as pessoas precisam viver uma demonstração prática do amor de Jesus. Então Deus quer usar você. O Cristo ressuscitado quer que você demonstre na prática que você o ama a ponto de exercer um nível de cuidado com as pessoas. Você sabe que talvez, aqui me veio uma situação, talvez você não vai fazer muito, você não tem noção, irmãos, do quanto a gente ajuda as pessoas orando por elas. Você ajuda muito. Teve uma pessoa que compartilhou uma demanda comigo de oração, e toda vez que eu vejo essa pessoa, eu cumprimento ela e pergunto: estou orando por você, como é que está aquela situação? Aí a pessoa me atualiza. Sempre que eu cumprimento a pessoa, eu pergunto: e aí, como é que está essa situação? Ela me atualiza: estou orando por você. Você não tem noção do quanto essa pessoa me agradece. E ela diz: pastor, muito obrigado por cuidar de mim. Irmão, eu só estou orando pela pessoa. Mas orar é cuidar. Então, será que você pode orar por alguém? Será que você pode mandar uma mensagem carinhosa para alguém? Alguém que você sabe que está vivendo um tempo muito difícil. E talvez no início da semana você diz para ela assim: olha, passando para te desejar uma boa semana e para dizer que eu estou orando por você. A mãozinha assim, já era. Talvez essa pessoa vai se sentir tão acolhida que você não tem noção. É que a gente acha que amar precisa coisa extravagante, né? Então, a gente precisa aprender com Cristo ressuscitado. A gente precisa olhar para o Cristo ressuscitado e entender que Ele se manifesta nas coisas pequenas. Eu quero terminar dizendo para você que o mesmo poder da ressurreição que atuou em Jesus é o poder da ressurreição que atua em nós, a sua igreja. A mesma autoridade que há sobre Cristo, há sobre a igreja do Cordeiro. E sabe o que acontece quando a gente acredita nessa verdade? O poder da ressurreição, ele está ativo e fluindo através de nossas vidas. A minha oração é que você saia daqui consciente de que a ressurreição é mais prática do que você imagina. Não precisamos de um grande tratado teológico. Não precisamos de grandes explanações. Precisamos de profundidade e simplicidade na nossa prática diária. Que o poder da ressurreição esteja ativo na sua vida essa semana. E não só essa semana, mas todos os dias da sua vida até que Jesus volte. Eu quero te convidar a se colocar de pé e nós vamos orar. Mais uma vez, por favor, feche os seus olhos. Coloca a mão sobre o teu coração. E nessa oração, você pode orar por essa pessoa aí que o Senhor te mostrou. Você pode orar por essa pessoa aí que o Senhor Jesus já despertou um gatilho aí, uma chama para você ajudar essa pessoa de algum jeito. Pastor, eu vou fazer um movimento na minha casa de paz, eu vou chamar os irmãos. Não, é você. Não chame ninguém não. Faça você. Faça você. E você pode começar orando. Ore por essa pessoa. Querido Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, Jesus, pelo poder da ressurreição que operou tantos sinais neste lugar. Nós podemos, Senhor, te dar graças, porque verdadeiramente tudo é possível ao que crê.
Nós temos visto tantos milagres, Senhor. Nós temos visto tantas maravilhas, tantos sinais, tantos prodígios do Senhor. E cremos, Pai, que essa realidade, ela vai se multiplicar nesses dias. Nós estamos vivendo uma nova estação e cremos que nessa nova estação, sinais e maravilhas serão multiplicados. Cremos que nessa nova estação, o nosso nível de fé será desenvolvido, aperfeiçoado. A nossa visão sobre o Cristo ressuscitado será também ampliada. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender que o Cristo ressuscitado se preocupa com as situações do cotidiano, se preocupa com as situações do dia a dia. Jesus, quantas são as vezes que nós achamos aquilo que estamos vivendo bobo demais, desinteressante demais para o Senhor intervir? Quantas são as vezes que nós desassociamos o Senhor de algumas áreas da nossa vida, mas aqui nesta noite, pelo poder da sua palavra, nós queremos olhar e declarar: o Senhor olha para cada um de nós com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, com um olhar de graça. O Senhor olha para cada situação do nosso cotidiano com um olhar, Pai, de intervenção. Por isso pedimos, intervém de forma sobrenatural, até naquelas situações que a gente acha simples demais para o Senhor intervir. Se revela a cada um de nós, se manifesta a cada um de nós. Mostra-te, Senhor, nesses dias, nesta nova estação. Desenvolve a nossa sensibilidade para perceber que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, eu quero te agradecer, porque assim como o Senhor serviu pão e peixe para os discípulos, o Senhor serve algo para nós aqui nessa noite. E nós recebemos, Senhor, nós recebemos tudo que vem de Ti. Obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é tão real, mais real do que o ar que respiramos, mais real do que o chão que pisamos. Tu és mais real, Pai, do que as nossas dores, as nossas aflições, as nossas circunstâncias. E nós queremos Te dar espaço, nós queremos Te dar permissão. Espírito Santo, age em nossas vidas, age na história do Teu povo, age na história da Tua igreja, age na história dessas famílias, desses casamentos, desses relacionamentos. Age na história do Teu povo, Senhor, desde as situações maiores às situações menores. Age na nossa história, que o Seu nome seja honrado e reconhecido, e que o testemunho que vai brotar glorifique ao Senhor e faça com que os homens vejam o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é fiel, o quanto o Senhor é verdadeiro. Nós Te amamos, Jesus, e queremos demonstrar esse amor na prática. Por isso oramos por essas pessoas, por isso pedimos, nos dê sabedoria como nos conectar às necessidades das pessoas, nos dê sabedoria para interceder por elas, para ajudá-las, para sermos pontes que conectam elas ao Senhor. É isso que nós somos facilitadores do encontro que o Senhor quer ter com elas. Por isso usa a Tua igreja, Senhor, com poder e autoridade. Tira de cada um de nós a vergonha, a timidez. Tira de cada um de nós, Pai, o medo de sermos rejeitados, porque nós já fomos aceitos pelo Senhor. E quem foi aceito pelo Senhor não tem medo de rejeição nenhuma. Obrigado, Senhor, nós queremos Te agradecer, e nós Te adoramos nessa noite, nós Te engrandecemos nessa noite, em nome de Jesus. Se você pode, levante as suas mãos e adore ao Senhor.
Solte palavras aí de louvor e exaltação. Ah, te adoramos, Jesus. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Esse é o nosso cântico. Esse é o nosso cântico. O cântico novo que há nos nossos lábios é um cântico de adoração, um cântico de louvor ao nosso Deus. Tu és fiel, Tu és fiel, Senhor.